Oi meninas, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, testando formatos. Eu vou trazer hoje para vocês uma palavra que eu venho escutando, que eu escutei, inclusive escutei ontem também por outra pessoa. E eu pensei, poxa, por que não dividir isso com elas de algo que eu descobri, né? E que ficou no meu coração. Se vocês quiserem também se aprofundar mais nessa palavra que eu vou falar agora, vocês podem ir numa live da Ana Luquini. Ela falou isso ontem. E era algo que estava tocando no meu coração. Eu disse, gente, eu preciso falar para elas isso. É sobre misericórdia. Então ela tem uma live. Essa live tá no canal dela no YouTube, falando, tem mais detalhes, é uma live muito maior do que isso aqui que eu coloco, né? Tem mais detalhes. Mas o que eu vou trazer para vocês foi o que eu ganhei e ficou no meu coração, tá? Foi o que eu ouvi dela, o que eu ouvi da pastora Tânia Teresa e também o que eu vi na Bíblia e li a respeito e o que me tocou. Juntei tudo e o que eu estou trazendo para vocês, tá? Então vamos ao primeiro ponto. Foi algo que eu ouvi que, assim, a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Tem um versículo na Bíblia, em Romanos, que fala isso, né? Fé vem pelo ouvir. Então, se você está ouvindo a palavra do Senhor, se você ouve a palavra dele, vem a fé, vem esse crer, esse acreditar. Então, é importante que a gente leia, é importante que a gente ore, mas é importante que a gente fale, porque ao falar também estamos ouvindo, né, a nós mesmos, e isso nos dá mais fé, mas ao mesmo tempo que também ouvimos outras pessoas falarem do Senhor, também acaba nos dando mais fé e nos fazendo crescer. E é isso que está acontecendo comigo. Eu estou ouvindo essas duas grandes mulheres e lendo a Bíblia também, e a minha fé e o meu crer, ele tem sido fortificado e aumentado por causa disso. Mas vamos falar da palavra que eu ganhei, que entrou assim, feito um raio dentro do meu coração, que é sobre misericórdia. O que é misericórdia? O que significa misericórdia? O que é você ter misericórdia? E aonde a gente pode ter e aplicar a misericórdia hoje, nos dias de hoje. Então, para começar sobre isso, desenvolver esse raciocínio, que foi onde deu o link para mim, eu vou trazer aqui para vocês uma passagem na Bíblia, que é João 11. É sobre a morte de Lázaro, né? Que o Senhor ressuscitou Lázaro. E aqui ele vem detalhando sobre o evento. E estamos aqui. Jesus ressuscita Lázaro. Então, quando o Senhor Lázaro morre, né? O Senhor não está na mesma cidade dele. Então a Maria e a Marta, que são as irmãs de Lázaro, elas pedem para o Senhor vir, só que Jesus ele leva um tempo para chegar, né? A se deslocar, porque da onde ele estava, ele ainda esperou 2 dias e depois é que ele se dirigiu à cidade onde Lázaro morava. Então, ó, aqui para ler uma passagem, tá aqui. Ó. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo que pedires. E disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Então, olha só que interessante. Ele estava conversando com quem? Com a Marta. E a Marta falou: olha, eu sei que o senhor está aqui e eu sei que tudo que o senhor pedir para Deus vai ter. E aí o Jesus fala para ela: seu irmão vai ressuscitar. Então, Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar, certo? Que ele ia promover esse milagre. Ele foi lá, ele esperou morrer, esperou passar 4 dias para promover este milagre. Então, ele sabia disso. Corta aí. Vamos aqui um pouquinho mais para frente, ó. Aí,
E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte, Maria disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Isso aqui é Marta conversando com a Maria, porque a Marta vai e conversa com Jesus. E aí Maria fica em casa, que Maria devia estar desolada, porque ela não foi visitar Jesus. Então, é interessante quando você também está estudando e vendo a Bíblia, principalmente esses fatos históricos, é você imaginar na sua cabeça a cena, como que isso ocorreu, por que isso aconteceu, então como que isso aconteceu, né? Como é que foi esse trâmite, o timing dessa coisa, beleza. Aí a Marta foi olhar pra Maria e disse: Maria, ó, o mestre tá aqui já chamando você. Porque o Jesus já tinha conversado com a Marta. Ele já tinha dito pra Marta: seu irmão vai ressuscitar. Beleza. Aí, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Tá, então eles não tinham chegado ainda, mas estava lá onde ele tinha conversado com a Marta. Beleza. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, porque imagina, a Marta foi ver Jesus, mas Maria ficou em casa, devia estar chorando. E aí, quando ele notou que ela se levantou depressa para ir até Jesus, os judeus que estavam confortando em casa, então tinha gente amparando a Maria em casa, confortando ela. Então, imagina, ela estava lá dentro da casa dela, devia estar chorando, aí devia ter algumas mulheres, algumas pessoas confortando ela, né, falando palavras de conforto para ela, e Maria só chorando. E aí, na hora que Maria fica sabendo que Jesus disse assim: vem aqui, Maria, que eu preciso falar com você, ela deve dar um pulo, e foi. E aí as pessoas que estavam lá falam: cadê Maria, que a gente estava confortando? A mulher desapareceu, foi lá ver Jesus, certo? Bem, imagina essa cena, tá? Ó, se levantou depressa e saiu. Os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Beleza. Só que ela não foi. Ela foi para ver Jesus, né? Chegando ao lugar onde Jesus já estava e vendo, Maria prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falando para Jesus. Tá. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, então imagina, eles estavam tudo confortando ela. Aí ela deu um pulo, correu, foi lá ver Jesus. Ela chegou, fala aos pés dele: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí na hora que ele vê essa cena, ela falando isso pra ele, ela devia estar chorando, desesperada. E aí o que eles falam? E os judeus que a acompanhavam. Então, ó, ele viu Maria chorando e também as pessoas que estavam junto com ela chorando também. Então, aquela choraiada toda, que Lázaro devia ser muito querido. Todo mundo chorando, chegando perto de Jesus. Todo mundo com o quê? Com dor no coração. Porque imagina você enfrentar a morte. Que dor é essa? Eles deviam estar chorando aos pés de Jesus. Só que Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Beleza. Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Para aqui. Tá. Jesus chorou por quê? Engraçado que eu já tinha lido isso daí, mas eu nunca tinha tentado. Jesus chorou. Ele chorou. Mas você pensa, ele chorou por quê? Ele já sabia que Lázaro ia ressuscitar, então ele ia chorar por Lázaro? Ele vai ressuscitar porque o homem tinha morrido? Ele não chorou por causa disso. Ele chorou porque viu Maria desesperada chorando pela dor da perda do irmão. Ele chorou porque ele viu as outras pessoas que deviam ser amigas do Lázaro, que estavam confortando Maria, chorando também. Neste momento, o Senhor se condoeu pela dor do outro. Não foi pela morte de Lázaro, porque ele sabia que Lázaro, ele ia ressuscitar Lázaro, porque ele fala lá na frente para Maria. Mas ele se condoeu pela dor de outra pessoa. Não foi nem pela dor dele. É como se ele visse o coração da outra pessoa e no coração dele ele sentisse a dor da outra pessoa. Se condoeu por aquela dor e chorou por aquela dor. Então ele não chorou porque Lázaro tinha morrido. Ele chorou pela dor da Maria, pela dor das pessoas que estavam ali, que deviam ser amigas de Lázaro, que estavam chorando. Ele se doeu pela dor do outro. Tá, agora vamos para aqui. Aí eu peguei e fui procurar ver no senhor Google
qual é o significado semântico da palavra misericórdia, tá? Então, a análise da palavra misericórdia, que ela tem origem do latim, são a junção de duas palavras, que é miserere e cordis. Miserere e cordis. Miserere significa ter compaixão, ou miserável, miséria. Então, ter compaixão, miséria. E cordis significa coração. Então, quando junta essa palavra miserere e cordis, elas juntas, semanticamente, elas significam literalmente sentir no coração a miséria do outro. Sentir no seu coração a miséria, a dor do outro. Isso foi o que Jesus fez quando Lázaro morreu e a Maria e as outras pessoas que o acompanhavam estavam chorando pela morte do Lázaro. Ele sentiu no coração a dor e a miséria do outro, sentiu de verdade. E aí, uma das orientações que o Senhor passa pra gente, que é em João, tô tentando abrir aqui, tá? Que é justamente isso: sede misericordioso com os outros. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e não serão serão perdoados. Então, uma das ordens que Deus dá, né, na Bíblia, é isso aqui, de Lucas, é pra gente ser misericordioso, pra gente também sentir a dor do outro, se colocar no outro e sentir a dor do outro. E aí o que eu penso nesses dias de hoje, que fala também, né, que o amor de uns muitos esfriará, né, nos fins dos tempos, é que cada vez mais a gente está ficando mais seco e menos se colocando no lugar do outro, né? Tem até um ditado que fala assim: ema, cada um com seus problemas, né? Não tem um desse? Eu brincava com isso, tá? Ema, cada um com seus problemas. Eu não ligo pra tua dor, só preocupo com o meu. E o que é que Jesus fez e o que ele mandou? Se condoer com a dor dos outros, ter misericórdia, ser misericordioso com a dor dos outros. Isso é muito sério. E assim, uma prática muito comum da gente é que a gente adora ter misericórdia. Outra palavra que eu escutei foi assim: a gente tem muita misericórdia com. Como é que é? Misericórdia conosco e justiça pro outro, né? A gente adora isso. Mas é justamente o contrário. É você ser misericordioso com o outro, você sentir a dor do outro e ter justiça própria com relação a você, né? Nas suas ações e nas suas condutas. É o que a gente está precisando para regir hoje, né, a nossa vida. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu tô com um problema no apartamento que eu me mudei agora e tal. E eu tô com um problema no meu depósito. Tá vazando água dentro dele. Caos. Perder tudo que tá lá dentro, né? Se não tomar cuidado, enfim. E não é só na minha unidade, são em várias outras unidades. E aí, o que acontece? Tem um grupo no WhatsApp, como quem tem condomínio, né? Eu moro em condomínio, sabe que as pessoas fazem grupo no WhatsApp para conversar sobre coisas do condomínio. E eu sabia que ia ter a vistoria no prédio, mas não sabia exatamente como que era, porque a gente não recebeu o comunicado. Enfim, foi um erro de comunicação. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que no grupo, porque falou assim, isso tá rolando há muito tempo, esse problema e tal, e eu cheguei também agora no prédio, eu tô, sei lá, 4 meses morando lá, e ainda não entendi direito como é a dinâmica. Mas eu tô nesse grupo. Mas aí nesse grupo do WhatsApp, uma pessoa falou assim, mas como que assim as pessoas não se preparam para fazer a vistoria no depósito? Ou como que enroscam tanto para fazer uma simples vistoria no depósito? E aquilo lá, na hora que aquela pessoa falou aquilo, aí eu fiz justiça pra mim, tá? Justiça comigo. Porque aí eu me senti ofendida. Eu disse que, poxa, caraca, eu tô aqui há pouco tempo, não sei exatamente quais são as regras, como é que a pessoa vai fazer essa vistoria. Não foi me passado nenhum comunicado, nem nada. Não tô sabendo de nada. E a outra pessoa fica julgando, criticando, porque tentaram fazer vistoria nos depósitos e não estão conseguindo. Porque tem alguns depósitos que não estavam disponíveis e um deles era o meu. Porque essa foi uma das outras vistorias e essa é uma, sei lá, 3, 4, 5 vistorias que estão fazendo no depósito. E a pessoa foi criticar. Justiça com o outro. Só que aí ela não sabe da história por trás.
que eu tô lá há pouco tempo, que eu não sei das regras, que eu não sabia como é que era e como que tinha que fazer. Mas é muito fácil você pegar lá e você ir apontar justiça com os outros, né? E aí eu também tô fazendo justiça com o outro, porque eu tô tentando usar misericórdia pra mim, né? Tenho compaixão e peninha de mim, porque eu entrei há pouco tempo, eu não sei das normas, eu não sei das regras, não tô usando misericórdia comigo. É fácil, né? Eu chegar aqui e me colocar como vítima, falar que coitadinha de mim. Eu fiquei danada da vida, tá? Coitadinha de mim, porque não tô no condomínio, eu não sei, porque você veio criticar que eu não fiquei atenta para essas coisas, mas você não sabe da minha situação, misericórdia comigo, né? E o outro aplicou a justiça de apontar o dedo pro outro. O que eu quero trazer para vocês com esse simples exemplo corriqueiro do dia a dia, porque isso é dia a dia, tá? É que a gente tem muita tendência a trazer misericórdia para conosco, porque eu poderia estar me colocando aqui como vítima e tal, coitada de mim, esse pessoal do condomínio, não é justo, né? Enquanto o outro apontando para mim, né, das meus danos. Mas nem perdi tempo em conversa no condomínio, nem lá para aquilo. Eu apliquei justiça para comigo. Tá bom, então peraí, tem que resolver porque tá sério o negócio do vazamento. Nem fui lá conversar com nada, já fui direto conversar com o zelador. O que é que eu preciso fazer com esse depósito? Você precisa do quê? Você precisa da chave? Esvaziei meu depósito, entreguei a chave pro zelador. Até hoje minha chave tá com ele, faz 2 dias, porque hoje vai passar pela segunda vistoria, porque fez ontem e vai fazer hoje de novo uma outra vistoria. Que fique. Justiça para comigo. O que é que precisa? É isso? Pronto. Ser justo para comigo. Não interessa, não quero misericórdia para mim, né? Ter pena de mim. Mas é fácil me colocar neste lugar. Muito fácil me colocar nesse lugar de pedir ter peninha de mim. Mas não é isso que eu quero, não é o que o Senhor prega. É misericórdia com os outros. Misericórdia com o vizinho que falou dessa forma, em não ter que falar com ele, não ter que provocar ele, nem nada, somente agir. Porque na hora que eu tô agindo, e agindo também nessa vistoria do meu depósito, também porque é um problema estrutural do prédio, pois é, desse vazamento que está acontecendo, é também misericórdia para com todos os meus vizinhos. Tem que me colocar neste lugar de justiça comigo, e misericórdia e ter dor com a dor do outro, com os meus outros vizinhos que estão do lado, o que é que eu posso contribuir. Então, assim, eu trouxe esse exemplo porque ele foi um exemplo que foi mais, tá real, tá fresco, aconteceu de ontem para hoje, mas isso tudo a gente tem que aplicar na nossa vida, né? Essa questão da misericórdia, da gente ter o nosso coração no coração do outro, a nossa dor com a dor no outro, e não é ema, cada um com seus problemas, não, né? É lógico, você se dispor para ajudar o outro, mas também não é, o que eu tô colocando aqui também, não é se você sacrificar e morrer pelo outro, se meter pelo outro, e mesmo assim, se o outro não quiser ser ajudado, você continuar ajudando. Entenda a expressão e aonde é que eu quero chegar, né? Com relação à nossa vida e a nossa conduta. Sempre você se dispor a ter misericórdia, ser misericordioso com os outros. Não sair julgando os outros. Entendeu? Espero que eu tenha sido feito entender, tá? É isso, meninas. Beijo pra você.